Olá, estudantes do 8º ano, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, essa é a aula número 10. Nós vamos discutir um pouquinho mais os conteúdos dos nossos textos e buscar informações num processo de leitura, de interpretação, de entendimento desse material. Então lá, sou a professora Itamara e nós vamos precisar de alguns materiais. Um caderno, folha, lápis, caneta, lápis de cor e o dicionário de língua portuguesa. Então anote lá, essa é a aula número 10 de língua portuguesa, coloque a data e na sequência você vai anotando as informações da aula de hoje. Conseguiu colocar a data, a disciplina? Vamos lá dar sequência pensando nos conteúdos que nós já vimos nas aulas anteriores. Então, nós começamos pensando um pouquinho no texto do editorial, nas informações que esse texto traz para nós, discutimos o texto do jornal Cândido, pensando nesse tipo de texto, nesse gênero que é o editorial, e nas informações que ele traz para nós. Então, discutimos ali, buscamos entender essas informações, a sequência de argumentos que o texto traz, para depois pensar um pouquinho mais nele. Então, na aula de hoje, nós vamos começar com o nosso momento poetizando, já que estamos ainda discutindo o texto da Helena Collodi, trazer um pouquinho da poesia da Helena para nós. O texto de hoje é o texto Espelhismo. Olhou numa poça d'água e viu a mão estendida. Alongou a própria destra num impulso de acolhida. Mas a mão tocou em nada, era apenas refletida no espelho d'água parada, a sua mão estendida. Helena Collodi, 1988. Então está aí o poema para pensar um pouquinho nele, para apreciar a poesia, conhecer um pouco da autora, e nós retomamos o nosso trabalho com o texto de editorial, pensando um pouquinho mais nesse material. Nós já fizemos a leitura do texto, então nós vamos passar um pouquinho aqui para pensar alguns elementos e algumas características desse material. Então nós estamos pensando aí nesse texto, no argumentar e no texto do editorial, que é um texto argumentativo. Então nós vamos pensar nesse texto, nas características que ele tem. Então nós temos lá que é um artigo publicado na imprensa, vocês já viram essas questões na aula anterior. Ele expressa a visão do autor sobre o assunto narrado, então ele traz uma opinião de quem está escrevendo, a pessoa que escreve coloca aquilo que ela está pensando, como ela está vendo os assuntos que vão ser discutidos, nesse caso no jornal. Destaca o conteúdo, mas deixa claro a opinião com relação àquilo que está apresentando. Então ele vai destacando lá a vida da Helena Collodi, ele vai destacando os gêneros textuais que vai trazer, vai destacando os outros materiais que vão ser apresentados, mas sempre com um valor, com um juízo de valor com relação àquilo que está trazendo. Possui um objetivo de informar, claro, a intenção ali é fazer com que o leitor sinta o desejo de ler o restante da informação que está no jornal, e é dissertativo, crítico e informativo. E por que a questão de ser dissertativo, crítico e informativo? Porque vem na ideia de argumentar, então trazendo essa relação de que tem a intenção de dar um conselho, uma indicação, e aí nesse caso uma indicação de leitura, uma indicação de pesquisa, um processo de descobrir e de conhecer outros textos. Apresenta ideias sobre um determinado assunto. Nesse caso do editorial,
bem claro, o assunto é a literatura, é a poesia, então ele deixa claro que vai tratar dessas questões no texto. E expõe ideias defendendo um ponto de vista. Apresenta as informações sobre literatura e o modo como o jornal quer passar isso, dizendo lá, inclusive, que tinha a intenção de fazer um resgate da literatura paranaense. Então, nós pensamos e discutimos essas questões e agora retomamos um pouquinho para o texto para relembrar as informações que estavam lá. Então, o Jornal Cândido dedica a edição a Helena Collodi. A edição de outubro do Jornal Cândido homenageia a poeta Helena Collodi, que este ano completaria 100 anos. Com uma tiragem de 10.000 exemplares, o periódico da Biblioteca Pública do Paraná dedica grande parte de suas páginas ao resgate e à difusão da literatura paranaense. A 15ª edição do Cândido refaz o percurso da autora, com reportagens, depoimentos, poemas, ilustrações, fotos e um importante resgate da participação de Helena no projeto Um Escritor na Biblioteca, realizado na Biblioteca Pública do Paraná em 1985. Um documento histórico que contou com a preciosa colaboração da poeta Adélia Wollner e dos familiares de Helena. Então, olha novamente as questões e as intenções da publicação do jornal. Olha lá, edição de outubro homenageia a poeta Helena Collodi. A 15ª edição refaz o percurso da autora. Então, deixando clara essa intenção de trazer as discussões. E com que finalidade? Dedica grande parte das páginas ao resgate e à difusão da literatura paranaense. Então, traz essas informações para mostrar para nós qual é a intencionalidade dessa publicação e desse processo de escrita. E na sequência lá, 7 anos após sua morte, Helena e sua obra seguem repercutindo no imaginário de leitores de várias gerações. Nascida em Cruz Machado, Helena passou a infância em Rio Negro e se fixou na capital paranaense. Foi professora por mais de 20 anos no Instituto de Educação do Paraná. Estabeleceu diálogo com inúmeros interlocutores, de Andrade Muricy a Wilson Bueno, e foi eleita para a Academia Paranaense de Letras. A edição também traz uma entrevista de Zuenir Ventura, um dos maiores jornalistas do país, que acaba de lançar o romance Sagrada Família, um relato memorialístico em que os anos de 1940 servem como pano de fundo. Aqui novamente, as razões de trazer Helena Collodi, que as obras seguem repercutindo no imaginário dos leitores, ou seja, continua chamando a atenção, mesmo 100 anos de vida e a partir do período da morte dela até hoje, alguns anos já se passaram e ela continua chamando a atenção pela qualidade da escrita, pelo processo de escrever e de produzir poesia. E aí, o autor traz ainda as outras informações que o jornal vai publicar. E ele coloca as razões pelas quais juntou entrevista de Zuenir Ventura no texto que homenageia Helena Collodi. Ele explica para nós por que ele trouxe o Zuenir Ventura, porque é um dos maiores jornalistas do país e porque ele publicou um romance chamado Sagrada Família. Então ele vai trazendo essas relações da produção literária. E aí, para a gente finalizar a leitura do texto, entre os inéditos, o experiente diretor e dramaturgo curitibano Edson Bueno aparece com o instigante conto Apocalipse, na seção Em Busca de Curitiba. O curitibano Roberto Mugiati contribuiu com a teoria do iceberg, conto que mistura os ensinamentos literários de Ernest Hemingway e uma história de amor trágica. Na poesia, Alexei Bueno faz uma bonita homenagem a Carlos Drummond de Andrade no poema A Outra Visita. E aqui, novamente, ele vem trazendo outros autores e explicando por que esses autores foram incluídos nessa edição. E traz ainda informações sobre o próprio jornal. Olha lá, o jornal ainda revela as leituras de Gerald Thomas na seção Perfil do Leitor e a saga do apanhador no campo de centeio na seção Making Off. O Cândido
é distribuído gratuitamente na Biblioteca Pública do Paraná e em diversos pontos de cultura. Olha como ele retoma e como ele se refere ao jornal, à produção. O Cândido é distribuído. É possível ler a versão online do jornal no seguinte endereço. Vem lá o endereço, www.candido.bpp.pr.gov.br. O site também traz conteúdo exclusivo, como entrevistas e inéditos. E o que significa isso? Que para além dos textos que são publicados no material impresso, você vai encontrar outras informações no site, um material extra, digamos. Então, a partir disso, nós vamos retomar pensando em algumas coisas. Então, nós vamos pensar nas características argumentativas do editorial e nos elementos que compõem esse gênero, que nós estamos tratando aí de um texto específico do material jornalístico que aparece lá no jornal, na revista e que traz informações sobre aquilo que vai ser discutido, como se ele fosse uma apresentação. E por que essas características argumentativas? Porque ele tem clara a função do convencimento do leitor para dar continuidade, para dar prosseguimento no processo de ler esse material. Então, nós vamos pensar aí que nós estamos estudando o editorial produzido pelo jornal Cândido e que é um texto de 9 de outubro de 2012. E olhem que interessante. Quando a gente lê, ele tem até a informação do horário que o texto foi publicado, que foi disponibilizado. Então, nessa discussão, nós começamos pensando na seguinte questão: se argumentar é expor ideias, defender um ponto de vista e apresentar argumentos de autoridade, o que seria isso? Trazer a voz de outra pessoa para explicar as informações ou para dar credibilidade para as informações que eu estou dizendo. Quem é chamado para falar da Helena Collodi? Quando ele menciona que ele vai contar a história da Helena Collodi, ele traz para nós algumas pessoas que vão falar dela. Quem são essas pessoas que o jornal consultou e que falam sobre ela? Então vocês têm um tempinho para pensar nessa questão, retomar o texto e buscar ali quais são essas pessoas que foram indicadas pelo jornal. Conseguiram pensar nessas questões de buscar quem é a autoridade que está falando da Helena Collodi? Então, pensando lá, nós temos a Adélia Wohner no texto, ele traz aqui que ele trouxe as informações que a Adélia contribuiu na produção desse documento histórico, e ele traz também a discussão que os familiares da Helena apresentam. Então, os familiares acrescentam informações a essas produções sobre a autora. Então, ali pensando um pouquinho, retomando a questão, olha lá, para vocês anotarem a informação, está lá, poeta Adélia Wohner e os familiares da Helena.
E observa o parágrafo detalhado. Um documento histórico que contou com a preciosa colaboração da poeta Adélia Werner e dos familiares de Helena. E também lembrando, né, a Adélia já era autora da biografia da Helena Collodi. Então ela tem informações a acrescentar porque foi ela que produziu o texto anterior e uma pesquisa vasta sobre a autora. E na sequência nós pensamos lá na seguinte questão: se argumentar é expor ideias, defender um ponto de vista que apresenta argumentos claros com relação a isso, qual é a tese central do texto? O que esse texto está discutindo? Em que trecho o autor explica as razões de prestar uma homenagem à poetisa? Como que ele traz essas informações e como que ele apresenta para nós essa intenção da homenagem? Pensa um pouquinho nessa questão, busca no texto, vê se vocês acham aí as informações e nós já pensamos nessa questão aí. Ok, feito. Conseguiram discutir lá? Conseguiram pensar na questão? Então observe lá. 7 anos após sua morte, Helena e suas obras seguem repercutindo, seguem chamando a atenção de leitores de várias gerações. Aí vem um trechinho da biografia, ó, nascida em Cruz Machado, Helena passou a infância em Rio Negro, se fixou na capital paranaense, foi professora por mais de 20 anos no Instituto de Educação do Paraná, estabeleceu diálogo com inúmeros interlocutores, de Andrade Muricy a Wilson Bueno, e foi eleita para a Academia Paranaense de Letras. Então são razões que justificam a importância da autora. Ó, a repercussão, né, o fato dela chamar a atenção, dela ser conhecida, de ter sido professora por tanto tempo, de dialogar com outros paranaenses importantes e ter sido eleita para a Academia Paranaense de Letras. Então, ele traz 4 elementos aí que justificam a escolha da autora como objeto de estudo e de discussão do jornal. Na sequência, nós vamos pensar na seguinte questão lá. Ó. Se argumentar é expor ideias, defender um ponto de vista e apresentar argumentos, releia o texto e identifique as indicações que são dadas ao leitor com relação a essa exposição de ideias. Então, onde que ele vai marcando para o leitor como ele está expondo as ideias e o que ele vai trazer para a discussão. Pensa lá rapidinho, nós já discutimos a questão.
Conseguiram encontrar os elementos no texto? Vamos dar sequência e pensar um pouquinho nele, ó. Retomando para o texto. E aí, olha lá. Instigante conto Apocalipse na seção Em Busca de Curitiba. Teoria do Iceberg, conto que mistura os ensinamentos literários a uma história de amor trágica. Uma bonita homenagem a Carlos Drummond de Andrade no poema Outra Visita. Então ele vai trazendo esses elementos e apresentando para nós as indicações de leitura e outras possibilidades que ele pretende nos dar sobre textos literários também. E na sequência, nós vamos pensar lá. Se argumentar é apresentar ideias sobre um determinado assunto, que ideias são discutidas nesse texto? Como a gente já foi observando ali os elementos que ele vai trazendo, qual a ideia que está presente no texto e como que ela é apresentada e discutida textualmente? Pensa um pouquinho nessa questão, nós já discutimos ela. Conseguiram pensar um pouquinho nessa questão? Vamos discutir um pouquinho mais. Olha lá os elementos que ele vai trazendo, as ideias dos assuntos que vão ser discutidos. Poesia paranaense, a literatura, a vida e a obra da Helena Collodi e os escritores de literatura paranaense, com um objetivo de trazer ou de fazer esse resgate e a difusão da literatura paranaense. Por isso ele soma aos textos da Helena Collodi outros textos também de autores paranaenses. Vamos pensando na sequência lá, ó. Observe. Ele traz a poesia paranaense, a literatura, a vida e a obra da Helena, os escritores da literatura paranaense, para fazer esse resgate do texto literário e do texto literário local, não é de qualquer outro lugar. É o texto que está sendo produzido aqui no Paraná e trazendo os outros autores que dialogam nessa mesma perspectiva, nessa mesma linha. Então, pensando aqui, nós vamos retomar com outras questões lá, discutindo lá. É um artigo jornalístico, né, pensando no editorial, publicado na imprensa. Então, nós vamos pensar aí, qual imprensa? Que material que é esse que está sendo discutido? Possui o objetivo de informar. Então, que informações apresenta? Expressa a visão do autor sobre o assunto narrado. De que modo o autor apresenta sua visão? Destaca o conteúdo e deixa explícito a opinião.
em que pontos do texto isso fica evidente, e que nós encontramos a opinião do autor, do escritor, do editorial. É dissertativo, crítico e informativo. Como identificamos esse aspecto? Pensa um pouquinho nessas perguntas e nós discutimos elas na sequência. Aí, pensando nas perguntas, vamos discutir um pouquinho mais. Olha lá. Quando nós estamos falando que o artigo é um texto jornalístico e qual é a imprensa que ele foi publicado, nesse caso, o Jornal Cândido. Possui o objetivo de informar. Que informações apresenta? Então, olha lá. Homenageia a poeta Helena Collodi, refaz o percurso da autora, traz uma entrevista, apresenta, o texto, o conto do Bueno. O outro Bueno, o Alexei, faz uma bonita homenagem, uma homenagem poética a Carlos Drummond de Andrade, e o jornal ainda revela as leituras de Gerald Thomas. Então, são informações que o texto está trazendo. Expressa a visão do autor sobre o assunto. Como se faz isso? Então, olha lá. Helena e sua obra seguem repercutindo no imaginário de leitores de várias gerações. Estabeleceu diálogo com inúmeros interlocutores. Então, a poetisa estabeleceu diálogo. E ainda lá, um dos maiores jornalistas do país, ele está se referindo ao autor que foi entrevistado. Então, ele traz essa relação quando ele apresenta aqui, o maior jornalista estabeleceu diálogo, segue repercutindo, está trazendo a opinião do jornal com relação a essas informações que são descritas e narradas. Destaca o conteúdo e deixa explícita a opinião. Olha lá, o destaque para o conteúdo. Refaz o percurso da autora e deixa claro que tem aqui também esses argumentos, ou que traz essas autoridades falando do texto. Um documento histórico, então ele tem esse caráter de dialogar com o material produzido pela Biblioteca Pública, de dialogar com o texto da Adélia Wohner e com os textos ou com os relatos da família da Helena. E por fim, é dissertativo, crítico informativo. E como que a gente identifica essa questão? Observando a sequência de argumentos e elementos textuais que vão se apresentando no decorrer do texto.
retomando um pouquinho a ideia do texto para visualizar todo ele. Nós temos aí todas as informações que nós já discutimos e pensando nessa sequência de informações, nós retomamos aqui com o primeiro e com o 8º parágrafo para vocês buscarem a identificação ali, ó, que argumentos são utilizados para justificar e incentivar a leitura do jornal Cândido. Como que ele argumenta para fazer com que as pessoas vão buscar as informações no jornal? E como o jornal incentiva o acesso online do seu conteúdo? De que modo ele faz isso? Observa lá esses 2 parágrafos e pensa nessas questões, se vocês conseguem identificar no texto quais os elementos que trazem essa proposta ali de trazer, de chamar atenção para o jornal das 2 formas que ele é disponibilizado. Pensando nas 2 questões que foram propostas, observe ali, ó. Quando a gente tem a ideia de incentivar a leitura, olha como ele traz lá, ó, que o jornal tem uma tiragem de 10.000 exemplares e dedica grande parte de suas páginas ao resgate da literatura. E na sequência, lá no 8º parágrafo, ó, Cândido é distribuído gratuitamente na Biblioteca Pública do Paraná. Quando ele traz o incentivo à leitura, ó, é possível ler a versão online do jornal no seguinte endereço. O site traz conteúdo exclusivo, como entrevistas inéditos. Ao apontar para um conteúdo exclusivo, ele está dizendo para o leitor, olha lá, se você acessar o jornal online, você vai ter outras informações. Você vai buscar outros elementos para conhecer o jornal e conhecer a literatura paranaense. Então, na sequência, nós vamos pensar nessa questão ali. No texto, há várias expressões nas quais o autor utiliza aspas. Por quais razões ele recorre a esse recurso? Releia os trechos e explique o seu uso. Por que será que ele traz ali, ó, um escritor na biblioteca, a Apocalipse, Em Busca de Curitiba, a Teoria do Iceberg, a Outra Visita, marcadas entre aspas no texto. Se nós observarmos aqui, ó, ele vai trazendo durante todo o texto, ó, um escritor na biblioteca, Apocalipse, a Teoria do Iceberg, e ele vai mostrando para nós, nos parágrafos, o uso desse recurso, colocar as palavras entre aspas. Qual a finalidade disso? Para que se faz
esse uso? Pensa um pouquinho nessa questão, nós já retomamos e discutimos ela. Pensando ali nas aspas, vamos discutir um pouquinho lá, observe lá. Sempre que aparecem as aspas nessas expressões, elas estão se referindo a nomes de obras criadas por outros autores e citadas no texto. Então, foi o autor da obra que deu o nome. Quando o editor apresenta, ele marca entre aspas para deixar claro que é a fala do outro, é o texto do outro. E na sequência, nós temos outras duas expressões que também utilizam as aspas como recurso. Então, vamos pensar nessas duas expressões, perfil do leitor e making of. Qual a razão da aspas nessas duas expressões aí? Pensa um pouquinho lá, nós já discutimos essas duas questões. Pensando lá, né, perfil do leitor e making of são títulos das seções do jornal. E no caso do making of ainda tem o fato de ser um termo em inglês. Então essa marca da outra língua também fica evidente e fica claro na escrita do editor. Dando sequência, nós vamos pensar lá. Observe o título e o subtítulo do texto e identifique quais palavras foram utilizadas para evitar a repetição do nome Helena Collodi. Então ele faz o uso do nome, mas depois ele vai buscar expressões que evitam essa repetição. Ele não ficar um texto repetitivo, ele vai utilizando, ele vai substituindo a palavra por outros termos, vai trazendo o nome da autora, trazendo outros adjetivos ou trazendo outros substantivos que fazem essa substituição. Como ele faz isso e quais palavras são usadas para essa substituição? Pensa lá rapidinho, nós já discutimos.
Então lá, pensando nessa questão, observe, ó, a poeta paranaense, a autora, onde vai trazendo palavras que substituem o nome Helena Collodi. E isso acontece durante todo o texto, ao longo do texto, no processo de escrita, vai utilizando essas expressões que vão substituindo o nome e evitando a repetição, fazendo um texto mais fácil, mais tranquilo, mais simples de ser lido. E aí, nós vamos para um momento poetizando da nossa aula, que retoma os textos da Helena Collodi. E aí, pensando nesse texto, o texto de hoje, antes que desça a noite, imprimir na retina os rostos amados, o sol, as cores, o céu de outono e os jardins de primavera, inundar de sons, de vozes e de música eterna os ouvidos antes que os atinja a maré do silêncio. Conquistar os pontos culminantes da vida, antes que se esgote o prazo de permanência em seu território sagrado. Helena Collodi. Então, mais um poema da nossa poetisa e discutindo as questões da poesia, que é o elemento foco da autora e que faz com que ela seja conhecida, discutida, estudada e pensada ainda hoje. Terminamos a nossa aula aqui e aguardamos vocês na próxima aula para os nossos estudos e discussões.